Oi, gente! Bom, vocês viram que deu errado o vídeo da aula passada, né? Então, como deu só 2 minutos e pouquinho, eu vou voltar desde o começo, tá bom? Agora já passou a raiva que deu errado o vídeo, agora não vou mais brigar com ninguém. Nem comigo mesmo. Pessoal, ó, competência originária ou prerrogativa de função. Essa é uma hipótese de competência que gera mais... Opa, só um pouquinho. Eita. Ops. Não, vamos voltar. Esse é o tipo de competência que gera maiores problemas, né? E que tipo de problemas são esses? Bom, há diversas opiniões a respeito da prerrogativa de função. Há quem entenda que prerrogativa de função nada mais é do que um benefício dado pela lei, né? E que nesse sentido haveria uma violação ao princípio da igualdade, esculpido lá na Constituição, né? E quem entende dessa forma vai dizer que isso nada mais acrescenta aquele patrimonialismo evidente de um sistema em que valoriza muito mais, digamos assim, o funcionalismo público do que as pessoas de um modo geral. Há quem entenda dessa forma, né? Há também quem entenda de uma maneira diferente, muito mais baseado de acordo com o princípio da legalidade. E que vai entender, não, a prerrogativa de função, ela nada mais serve do que tentar trazer uma independência ao juízo. Por quê? Porque, ora, se estamos lidando com pessoas que exercem funções públicas relevantes, evidentemente que o julgador, ao analisar aquele caso, ele fica, querendo ou não, mais tendente às interferências externas. Logo, é necessário que um juiz hierarquicamente superior, teoricamente com mais experiência, tenha habilidade para julgar aquele determinado caso, em razão daquela função que a pessoa exerce, né? Então, quem entende dessa maneira vai dizer assim, olha, o legislador foi cuidadoso ao tratar dessa maneira, e aí ele leva em conta o critério da igualdade material, né? Ao tratar de maneira diferente essas pessoas na função que exercem. Por quê? Porque aí a gente teria uma possibilidade de ter juízes mais independentes ou juízes menos tendentes, menos tendenciosos a opiniões externas, né? Já que aquelas pessoas ali teriam uma função pública de importante relevo, né? Também sabemos que temos diversos problemas a respeito disso, né? Uma das pessoas que também vão criticar isso vão dizer o seguinte, ora, mas como que esses juízes hierarquicamente superiores ficam menos tendenciosos a opiniões externas, sendo que, por exemplo, os cargos do STF, enfim, do STJ, estão lá por questões políticas, né? Enfim, sempre teremos diversas opiniões relacionado à questão da prerrogativa de função. O fato é, está disciplinado pela lei, é uma possibilidade que a lei traz e nós, enquanto estudiosos de processo penal, trataremos de acordo com a lei, né? Isso depois a gente pode conversar mais detalhado a respeito disso. É meu interesse que a gente marque uma aula. Eu quero saber também a opinião de vocês a respeito dessas matérias, né? Mas, enquanto a gente não faz isso, vamos ver o que a lei diz a respeito da prerrogativa de função, tá? Então, gente, de antemão, a gente precisa entender que prerrogativa de função está atrelado dentre aquele cenário lá, aquelas diversas espécies de competência, ela se encontra dentro da competência material, tá? Por quê? Porque leva-se em conta a qualidade do sujeito ativo, tá? Muita gente diz que seria uma competência funcional, mas aqui não é a função, por exemplo, não é a função de juiz federal que vai trazer uma prerrogativa de função, ou não é a função exercida pelo sujeito, mas é a qualidade que o sujeito ativo exerce enquanto estiver naquela função, tá?
Então, aquilo que eu estava falando, levando-se em conta que a lei disciplina a prerrogativa de função para algumas funções públicas, a ideia é que haja uma segurança à independência do juízo, em razão da relevante função pública que aquele sujeito exerce. E aqui é a parte mais importante da matéria sobre prerrogativa de função. Pessoal, veja, na ação penal 937, acho que faz 2 anos, eu acho que foi em 2018. Acho que foi em 2018, pessoal. Tem só que confirmar o ano, tá? Mas nessa ação penal, ficou instituído o seguinte, perante o STF, ficou instituído o seguinte. O que se tinha antes desta questão de ordem na ação penal 937? A pessoa tinha a prerrogativa de função, né, quando estivesse no exercício daquela função pública. Essa questão de ordem deixou isso muito mais evidente e criou alguns outros critérios, tanto de fixação de competência, ou seja, o momento em que essa competência atinge aquele sujeito, quanto como aquela competência irá atingir aquele sujeito. Veja, não basta eu estar no exercício da função pública. É preciso que, para que eu tenha prerrogativa de função, eu, além de estar no exercício daquela função pública, que o meu crime praticado tenha relação com a minha função pública. Exemplo, vamos imaginar que eu sou desembargadora. E na qualidade de desembargadora, eu pratiquei um crime ali eu exigi dinheiro de corrupção. Ou seja, eu exigi um dinheiro para favorecer algum sujeito, para dar um voto favorável àquele sujeito, né? Então, eu exigi uma quantia em troca de um benefício indevido, né? Em troca de um favor, digamos assim, favor, né? Nesse sentido, o crime, eu estou no exercício da minha função enquanto desembargadora e o crime cometido tem relação com a minha função. Agora, vamos imaginar que eu saí lá do gabinete, tô indo pra minha casa e tô atrasada para buscar minha filha na escola e no meio do caminho tem um ciclista, eu com muita pressa de buscar minha filha na escola, atropelo o ciclista e acabo matando aquele sujeito, né? Em razão da minha pressa, enfim. Eu sou desembargadora, né? Não renunciei, não pedi demissão. Mas o crime que eu cometi tem relação com a minha função pública? Nenhuma. Logo, eu não estarei ali com a minha prerrogativa de função. A minha competência será normal, assim como as outras pessoas, né? Então, não haverá distinção de competência em razão do cargo que eu exerço, porque o crime praticado não tem relação nenhuma com a minha função pública. Além disso, além dessas duas regras, uma delas já era, né, entendido pela jurisprudência, enfim, mas além dessas duas, houve uma terceira. Qual? Então, tem que estar no exercício da minha função pública e o crime praticado tem que ter relação com a minha função pública. Mas, além disso, a minha competência, ou seja, a prerrogativa de função, ela não será alterada quando exaurida a fase de instrução criminal. O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, embora a gente não tenha trabalhado ainda todas as fases do processo penal, a gente sabe o seguinte: o processo penal, nós temos lá, digamos, toda a persecução penal. Vamos começar lá pelo inquérito. Finalizou o inquérito, na fase de ação penal, o que a gente tem? A gente tem a denúncia,
aí depois a gente tem a resposta à acusação, aí depois a possibilidade de absolvição sumária, aí nós temos ali a fase de instrução probatória, ou seja, a fase de audiência, em que a gente começa lá coitivo do ofendido, as testemunhas, a acusação, testemunha de defesa, eventuais peritos, etc, etc. E no fim lá nós temos o interrogatório do réu, tá? Depois disso, depois dessa fase de colheita de prova, nós temos o quê? As alegações finais, né? Para que posteriormente haja a sentença. Nessa fase de alegações finais, não tem mais prova a ser produzida. O que a gente vai fazer nessas alegações finais? Dizer tudo o que aconteceu no processo, né? Dizer, olha, meu cliente é inocente por isso, por isso, por isso. Isso ficou demonstrado pelo interrogatório dele, pela testemunha fulana, pela testemunha ciclana, pelo laudo pericial, etc, etc. Ou seja, na fase de alegações finais eu não produzo mais. Eu rebato e reafirmo aquilo que foi praticado na fase de instrução probatória. Por que eu tô falando isso? Porque nesse momento em que eu irei fazer as alegações finais, ou seja, exaurida a fase de instrução probatória, de colheita de prova, né? Não há mais modificação da competência por prerrogativa de função. Um exemplo prático. Vamos voltar no caso da desembargadora? Eu sou desembargadora. Eu tenho prerrogativa de função. Quem me julga é o STJ, tá? Ok. Vamos imaginar que eu tenho esse cargo público, etc. E eu pedi demissão do meu cargo público. Pedi demissão quando? Saí do meu cargo público, né? Pedi demissão quando? Logo após a resposta à acusação. Eu fiquei muito envergonhada, estava numa situação extremamente vexatória, porque todos os meus colegas sabiam que eu tinha cometido um delito, tinha relação com o cargo que eu exercia, então, teoricamente, eu estaria ali eu estaria ali com a prerrogativa de função. Então, eu decidi sair do cargo, decidi advogar, tá? Eu pedi demissão, saí do meu cargo público antes de finalizada a fase da instrução. Ou seja, ali na resposta à acusação, tá? Ainda tinha audiência, ainda tinha um monte de prova a ser elaborada. Ou seja, nesse momento, eu ainda produzo provas. Não foi exaurida a instrução probatória. Logo, se eu pedir a minha demissão antes de exaurida a produção probatória, eu perco a minha prerrogativa de função. Por quê? Porque a gente sabe que você tem que estar no exercício da função pública para que você tenha prerrogativa de função e que o crime relacionado o crime praticado tenha relação com a função pública exercida. Então, se eu não estou no exercício da minha função pública, no momento em que houver a sentença, etc, etc, a partir daquele momento em que eu saio da função pública, quem vai cuidar do meu processo, né, que antes, no meu caso, a desembargadora era o STJ, agora será o juízo comum, né, porque eu não tenho mais prerrogativa de função. Agora, vamos imaginar que teve lá a audiência, todo mundo foi ouvido, e eu fui intimada a apresentar alegações finais. Gente, foi um único juízo, no caso o STJ, que cuidou do meu processo. Toda a fase de elaboração de prova, de instrução probatória, foi o STJ lá que cuidou, um relator lá, sei lá, o ministro Rogério Schetti. Foi ele que cuidou de tudo isso. Ora, se foi ele que cuidou disso tudo, não há sentido modificar a competência, mesmo eu tendo saído do meu cargo, sendo que foi ele que cuidou de toda a instrução probatória. O que isso violaria? A identidade física do juízo. Se o juízo que cuidou de toda a instrução probatória, embora eu tenha perdido a minha prerrogativa de função, não há sentido uma modificação de competência para o momento da sentença, né? Então foi o ministro Rogério Schetti que cuidou de toda a
fase de audiência, viu a minha resposta à acusação, viu tudo o que aconteceu durante o processo. Se eu pedir, após eu ser intimado alegações finais, a retirada do meu cargo público, se eu pedir a minha demissão, enfim, por que eu vou mudar o juízo? Vai ser lá um juízo comum que vai julgar o meu caso, se eu perdi a minha prerrogativa de função, sendo que o juízo que cuidou do meu caso, ou seja, o STJ, o ministro Rogério Schetti, que cuidou disso tudo, é o mais hábil a me sentenciar. Nessa hipótese, na questão de ordem 937, possibilitou-se a prorrogação de competência. Veja, parte final aqui da ementa desta questão de ordem, ó. Quanto ao momento de fixação definitiva da competência, a partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais, no caso se estava discutindo que era do STF, né, não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo, tá? Ou deixar o cargo que ocupava. O exemplo que eu dei. Qualquer que seja o motivo, a jurisprudência dessa corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais, quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Em resumo, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionadas às funções desempenhadas. 2. Ao final da instrução processual, ou seja, com a intimação para apresentação das alegações finais, momento em que eu não produzo mais prova, eu rebato aquilo que já foi feito, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Então, se aplica também aos processos em curso. Beleza? Fechou, gente? Essa parte aqui, eu encerro esses slides, gravo um outro vídeo para não ficar muito extenso. Beleza? Tchau!